Agora, passando para a parte da proteção da cabeça, eu tenho aqui 3 exemplos de situações distintas. Por exemplo, este chapéu, esta pala, visor, muito minimalista da Salomon, que é muito leve, consegue-se enrolar e meter até num dos bolsos dos calções. Basicamente a pala tem uma fita que permite manter sempre a cabeça enxuta, não é? E não ir o suor para os olhos, que muitas vezes nas situações de calor é uma situação incomodativa, começa a arder os olhos por causa da salitre do suor. Esta é uma opção para bastante calor, não faz proteção na parte de cima da cabeça, daí que numa situação em que haja necessidade de proteger a parte de cima da cabeça. Por exemplo, tenho este boné reversível da Buff, que permite utilizar com esta parte escura ou esta parte clara, com uma pala bastante maleável, que dá para virar para cima, virar para baixo, é muito transpirável, é um chapéu que eu aprecio bastante e muito descontraído, mas ao mesmo tempo muito eficaz. E depois, para situações de frio, o que eu costumo mais usar são estes gorros técnicos, quase que são inspirados nas piratas, até são muito idênticos aos gorros usados nas competições nórdicas de esqui de fundo e assim. É um gorro bastante fino, muito técnico, com muita capacidade de respiração, mas ao mesmo tempo mantém sempre a cabeça muito quente. Esta zona da testa é ligeiramente mais quente e mais aveludada, como se pode ver, e a parte de cima é mais respirável, mas com uma boa capacidade de manter a cabeça quente e protegida, e as orelhas também, com logo o refletor e tudo. Mesmo para usar, este é bastante bom para usar com o frontal por cima, porque não é muito grosso, então permite que o frontal agarre bastante bem, e não temos aquela sensação de ir com a cabeça muito pesada. A nível das meias, o que eu costumo utilizar mais são estas meias da Lurvel, as Desafio, são as que eu gosto mais, têm um toque mais confortável, em termos de costuras mais resistente, são umas meias de muito altas prestações, são impecáveis, são mesmo as melhores meias que eu já tenho utilizado. A nível da caneleira tem esta banda que nos protege bastante daquele mato e assim, e é uma meia muito resistente e ao mesmo tempo muito confortável, não faz bolhas, não faz assaduras. Aconselho, o que eu costumo fazer, lá está, é passar um pouco de vaselina na zona dos dedos ou na zona de calcanhar, naquelas zonas onde sabemos que somos mais propensos a ganhar as assaduras. Só uma questão, desculpa. As meias, mais ou menos, a duração de umas meias dessas da Lurvel, quanto mais ou menos? Digamos que em termos de duração em toda a sua portanto, direitinhas como elas vieram, digamos que 2 provas grandes, 2 provas acima dos 50 km ou até aos 100, por exemplo, 2 provas de 100 fazem. Provas curtas, talvez 3, 4 provas curtas, ou mais, talvez 20 km, digamos que aí umas 6 provas curtas. Claro que se forem usadas em treinos terão mais algum desgaste também, mas por exemplo, estas, não sei se é o caso, mas muitas vezes onde elas começam como se vê, elas estão impecáveis, estas já devem ter bastantes quilómetros. Muitas vezes o que acontece é que num pé que tem uma unha um bocadinho mais, pode acontecer de fazer um pequeno rasgo, não é? Mas o que eu costumo fazer é não as boto logo ao lixo. O que eu faço é uma ligeira costura, acho que há aqui uma que já aconteceu isso, tenho aqui neste caso, faço uma ligeira costura com linha por fora, de forma a não ficar nada muito saliente, e depois com o próprio esticar da meia, ela
elas Estás a usam-se dizer em é que treinos. tu próprio, por segurança, substituís ao fim de 2, 3 provas grandes, substituís para não Sim, acontecer. o que eu costumo fazer é um bocado como com as sapatilhas, que é quando elas começam a ficar muito desgastadas e já não dão aquele conforto que precisamos para uma prova a sério, costumo usá-las essencialmente em treinos. Mas não é o facto de às vezes rasgar aqui um bocadinho ou assim que vou pô-las logo ao lixo. Faço uma pequena costura e para os treinos de 20, 30 km elas funcionam perfeitamente. Claro que para uma prova a sério, uma pessoa gosta de ir o mais confortável Já possível. fizeste com umas novas mesmo? Já. E depois estas da Red Light também são muito boas, são ligeiramente mais finas para situações de mais calor, mas são umas meias muito interessantes, muito leves e muito respiráveis, mas são para situações de distâncias mais curtas, até 20 km, digamos, porque senão depois também pode haver a tendência de haver mais assaduras e assim. Mas para situações de calor e com uma sapatilha até mais leve, uma extensa ou assim, é uma meia também bastante agradável para